Hoje nós vamos falar sobre o cubismo. O nosso grupo é composto por mim, Maitê, Carlos, Cleverson, Luiz, Maria e Vira. O cubismo surgiu no século XX na França. Ele foi uma vanguarda artística europeia. Uma vanguarda é um precursor, é um pioneirismo, ou seja, é algo novo. As vanguardas elas influenciaram no modernismo brasileiro e também influenciam até os dias de hoje. O cubismo ele não tem mais aquela coisa romântica, ele é objetivo e direto. O cubismo ele é marcado por formas geométricas, por recortes e colagens. Esse novo estilo rompeu com os modelos estéticos, ou seja, aquela perfeição, aquele padrão não tem mais, porque o nariz pode estar mais para o lado, tem uma pessoa mais baixa, tem outra pessoa mais alta, então não tem mais a perfeição. E certas pinturas, dependendo do ângulo que você vê, a sua perspectiva vai mudar. Não é os outros quadros que quando você olha, de todos os ângulos, tem a mesma perspectiva. Esse tem perspectivas diferentes. A Beleza Moisés Avignon é uma obra icônica da vanguarda cubista. Ela é considerada a primeira obra inteiramente cubista. Ela foi produzida em 1907 pelo pintor espanhol Pablo Picasso. Na obra, nós temos 5 mulheres nuas, representadas em formas geométricas. E do seu lado esquerdo, podemos ver rostos como máscaras africanas, exibindo explicitamente a sua influência da arte primitiva e também da influência do escultor francês Paul Cézanne com suas esculturas africanas. O pintor francês Georges Braque foi fundador do movimento cubista juntamente com Pablo Picasso. E a sua obra Maisons à l'Estaque, ou Casas em l'Estaque, em português, feita em 1908, o artista retratou casas como se fossem cubos, e utilizando essas formas geométricas não é possível enxergar o horizonte e muito menos o céu, apenas a paisagem urbana em meio às árvores, juntando o conceito de área urbana com a área rural. No cubismo, teremos um tratamento geométrico das formas da natureza. Assim, elas passam a ser representadas pelos objetos em todos os seus ângulos no mesmo plano, constituindo uma figura em 3 dimensões. Predominam as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e volumes. Essa técnica, que renuncia à perspectiva assim como ao claro-escuro, causa uma sensação de pintura escultórica. No plano conceitual, o cubismo pode ser considerado como uma arte que privilegia o exercício mental como uma maneira de expressão das ideias. Ao romper com a perspectiva consagrada das linhas de contorno, a natureza passa a ser retratada simplificadamente. Isso permite maior abstração sobre os atributos estéticos da obra, ao mesmo tempo em que recusa a ideia da arte enquanto pura imitação da natureza. A expressionista se inicia em 1907 e vai até 1909, onde a principal base do trabalho era do Cézanne, com forte influência da arte africana e devido ao uso de formas simplificadas, posteriormente passaram a representar as figuras organizadas em um mesmo plano. A obra de Paul Cézanne serviram de inspiração para a consolidação do cubismo. Embora ainda não tivesse todas as características que definem um movimento artístico, seus conceitos e trabalhos foram fundamentais para que Pablo Picasso e outros artistas construíssem o seu estilo cubista. A analítica ela ocorreu entre 1909 e 1912 e é considerada o auge do movimento cubista. Uma das principais características dessa fase, é o fato que as cores delas são moderadas, um tom de marrom, preto, cinza e ocres, as mais utilizadas entre os artistas. O cubismo sintético caracterizou-se pelas cores mais fortes e um retorno ao figurativo. Na medida em que buscou tornar as figuras reconhecíveis novamente, mas sem voltar a um tratamento realista, nessa fase passa-se a empreender o método de colagem, fixando objetos reais na tela, como pedaços de madeira, vidro e metais. Além disso, introduzem recortes de jornais com palavras e números. Esses recursos eram utilizados a fim de extrapolar os limites das sensações visuais que a pintura insinua, explorando o sentido do tato também.
No Brasil, o movimento cubista só ganhou força após a Semana da Arte Moderna em 1922. Ainda que os artistas brasileiros não tenham se entregado totalmente às características deste movimento, em suas obras é possível perceber as influências claras dessa vertente. Tércia do Amaral foi uma das artistas brasileiras que foram influenciadas pelo cubismo, e em sua obra São Paulo, feita em 1924, ela retrata a modernização de São Paulo através de formas geométricas e diferentes cores, diferenciando de outras obras, que são mais rústicas e com cores mais sólidas. Bom, Anita Malfatti nasceu no dia 2 de dezembro de 1989, na cidade de São Paulo. Ela era filha de uma norte-americana e de um italiano. Ela nasceu com atrofia no braço direito e teve que aprender a usar a mão esquerda. Ela iniciou seus estudos no Colégio São José, mas se formou professora no Colégio Mackenzie aos 19 anos. Aos 3 anos, ela tentou suicídio, para ver se tamanha proximidade com a morte definiria sua personalidade. Assim ela o fez. Ao fim de sua experiência, ela estava decidida a se dedicar à pintura. Ela estudou arte na Alemanha por 4 anos, na Academia Imperial de Belas Artes, e também em Nova York, onde aprofundou seus estudos na Art Students League of New York, e também na Independent School of Art. Durante esse período, ela teve contato com o expressionismo e o cubismo, marcando suas obras. Isso fez com que ela se diferenciasse do modelo brasileiro da época. No ano de 1917, ela fez exposição com 53 obras, todas de sua autoria. Contra os expressionistas, esse evento se tornou o marco no movimento modernista no Brasil. O evento chocou a mente das pessoas que não estavam preparadas para as inovações estéticas expressas na arte modernista. Monteiro Lobato publicou no jornal O Estado de São Paulo o artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. Para Monteiro, a arte moderna era considerada esquisita e, da forma como estava sendo criada, poderia ser feita até mesmo por um macaco com um pincel no rabo. Em contrapartida, o escritor Oswaldo de Andrade defendeu Anita no Jornal do Comércio. Porém, os efeitos da crítica de Lobato foram bastante negativos para a pintora, que ficou deprimida e reclusa por muito tempo. Porém, isso foi estopim para o movimento modernista no Brasil. Depois de um ano longe das pinturas, ela voltou a ter aula sobre natureza morta e assim conheceu Tarsila do Amaral, uma das pessoas que ela incentivou a participar da Semana de Arte Moderna em 1922. Esse episódio chocou muitas pessoas, porque os artistas deveriam apresentar uma estética pautada na liberdade e brasilidade, ideias inspiradas nas vanguardas europeias. A maioria de suas obras, ela utilizou cores vibrantes e puras para mostrar os temas do cotidiano. Raymond Chabvillon nasceu 5 de novembro de 1876. Nasceu em Danville, na região da Alta Normândia, da França. Ele foi o segundo filho de Eugène e Lúcia Duchamp. Esse casal tiveram 6 filhos, e desses 6 filhos, 4 se tornaram grandes artistas. Ele é irmão de Jacques Villon, que foi um pintor e gravador. Marcel Duchamp foi um escultor, pintor e autor. A Suzanne Duchamp, que era uma pintora. Nos 22 anos de idade, ele teve uma febre reumática, que o forçou a abandonar seus estudos em 1898 e o deixou parcialmente incapacitado por um tempo. E esse imprevisto alterou o curso de sua vida, que fez ele começar, do tempo que ele ficou parado, ele começou a se interessar por esculturas. E ele começou criando suas próprias esculturas. Começou com pequenas estatuetas e foi evoluindo com o tempo e adquirindo um alto nível de domínio e perspicácia, da qual ajudou a ter reconhecimentos. E em 1902 e 1903 ele teve suas primeiras exposições. Foi no Salon de la Société Nationale des Beaux Arts. Foi a sua primeira de muitas exposições. E no final do ano 1916, Raymond Chabvillon contraiu uma febre tifoide, que foi quando ele estava no quartel militar de Champagne. Ele foi levado ao hospital militar em Cannes, mas ele morreu. E durante essa Primeira Guerra Mundial, ele serviu no exército francês em uma capacidade médica, mas ainda assim ele trabalhou na sua principal obra, foi O Cavalo. Foi uma das suas principais obras, que foi criada em 1914 e foi feita de bronze. Ele fez na França mesmo.
Nessa obra ele consegue fazer uma grande transição. Ele mistura cavalo, máquinas, tipo, querendo representar o tanque de guerra, os carros blindados e tanques que teve nessa guerra onde ele estava, e associando com o cavalo. Ele queria passar a grande mudança que teve do século anterior, que era as guerras mais simples, que era as tropas de cavalo, e essa grande diferença da guerra que ele estava vivendo, que tinha um tanque, algo totalmente diferente. E em 1967, em Rouen, o seu último irmão, que ainda estava vivo, Marcel Duchamp, ajudou a organizar uma grande exposição, que se chamou Les Duchamp. Que nessa exposição estavam os irmãos dele, Jacques Villon, Raymond Duchamp Villon, Marcel Duchamp e a Suzanne Duchamp, que teve suas grandes obras desses 4 autores. E parte dessa exposição familiar foi posteriormente, ainda depois foi exibida no Museu Nacional da Arte Moderna, de Paris. Brancusi nasceu 19 de fevereiro de 1876. Ele era filho de pais camponeses e não frequentou a escola quando era pequeno. Ele era pastor de ovelhas desde os 7 anos. E ele ficava bastante tempo com a natureza, tanto que ele até teve uma certa obsessão por pássaros, assim, na sua carreira como escultor. Nessa época aprendeu a esculpir, fazer trabalhos em madeira quando era pequeno, e com o tempo ele foi aprendendo mais e começando a esculpir outros materiais, como pedra e o bronze. Brancusi reuniu as outras influências do cubismo, a arte popular romênia, a escultura antiga e a arte tribal africana. E assim, puxando essas influências, ele começou a se afastar um pouco do seu ídolo que ele tinha como inspirador, que era o francês Auguste Rodin. Por fim, ele começou a encontrar o seu próprio... Por fim, ele encontrou o estilo próprio na abstração extrema e na redução de seu trabalho às formas que ele considerava orgânicas, como uma forma que ele considerava perfeita, a forma do ovo. Em 1906, fez a sua primeira exposição no Salão da Sociedade Nacional de Belas Artes, em Paris, a primeira de muitas outras obras dele. Ao longo de sua vida, teve como obsessão o tema pássaros, e na obra Pássaros no Espaço, seu propósito não era de representar um pássaro particular, mas sim capturar a essência do voo. Por esse motivo, ele removeu as asas, tirou as asas e outras partes do corpo, alongou o corpo e reduziu a cabeça e o bico em um plano oval e inclinado. Essa obra ele começou a fazer em 1923, ele fez a primeira e continuou com uma série que era 7 de mármore e 9 de bronze, que ele trabalhou durante 2 décadas, terminando apenas... A carreira de Oswald de Andrade foi marcada por seu espírito irreverente, polêmico, irônico e combativo. Suas obras, de forma geral, mostram um nacionalismo que busca as origens sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Defendia a valorização das nossas origens e do nosso passado de forma crítica, parodiando, ironizando e atualizando nossas histórias de colonização. Ele nasceu em 11 de janeiro de 1890, na cidade de São Paulo. Se formou em Direito, porém atuava na carreira de jornalística. Na viagem que fez para Paris, conheceu Caminhar, a mãe de seu primeiro filho. Um tempo depois, já no Brasil, ele assumiu o papel de liderança do movimento modernista. Ele foi o idealizador das principais manifestos modernistas, entre eles o Manifesto Pau-Brasil. No ano de 1920, ele casou-se com Tarsila do Amaral, que ilustrou seu primeiro livro, Pau-Brasil. Junto, eles fundaram o movimento antropofágico, que na literatura e também na pintura defendiam que o Brasil deveria absorver a cultura estrangeira para criar a sua própria cultura. Após se separar, ele casou-se com Patrícia Galvão e passou a militar nos meios operários e ingressou no Partido Comunista. Ele ingressou no Partido Comunista e ficou até 1945. Ele também teve outros casamentos que ocorreram no ano de 1936 com Julieta Bárbara e outro em 1944 com Maria Antonieta Daikin. Ele teve sua morte após longa doença no ano de 1954, no dia 22 de outubro,
na cidade de São Paulo. Érico Veríssimo nasceu no dia 17 de dezembro de 1905, na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Entre os anos de 1925 e 1930, ele trabalhou como bancário, tornou-se sócio de uma farmácia e ainda ministrou aulas de literatura e de inglês. Ele casou-se com Mafalda Ralphin Volpe, com quem teve 2 filhos, Clarissa Veríssimo e Luiz Fernando Veríssimo, que também é escritor. No mesmo ano, ele mudou-se definitivamente para Porto Alegre, para ocupar o cargo de secretário da redação da Revista do Globo. A primeira fase das obras de Érico Veríssimo faz parte da segunda geração modernista, cujo projeto literário priorizava o engajamento dos autores de suas reflexões a respeito dos problemas sociais do Brasil. Na segunda, ele atribui o maior enfoque à investigação a respeito do passado histórico do estado do Rio Grande do Sul. E na terceira, ele atribui o maior enfoque à reação do sistema político do século XX, a guerra ao racismo. No ano de 1969, a casa onde ele viveu, em Cruz Alta, tornou-se o Museu Casa do Érico Veríssimo. E Luiz Fernando... Bom, agora nós vamos para a primeira questão. Essa questão caiu no Enem de 2011, referente a essa obra de Guernica, do Pablo Picasso. Vamos ler o enunciado. O pintor espanhol Pablo Picasso, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos, instalando-se no MMA, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados como: alternativa A, painel ideográfico monocromático que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Alternativa B, horror da guerra de forma fotográfica com uso da perspectiva clássica, envolvendo o espectador nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. Alternativa C, uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupado com o volume, a perspectiva e a sensação escultória. Alternativa D, esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço da objetividade, observado pelo uso do claro escuro. Uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente de forma fotográfica livre de sentimentalismo. Eu vou colocar aqui a foto para vocês irem observando. Bom, nessa obra, o Picasso ele mescla aspectos cubistas com elementos expressivos, enfocando mais de uma dimensão no evento. Dá pra ver? Ó, dá pra ver? Não há uso de perspectiva clássica, mas sim de forma geométrica. Então, a gente já elimina a alternativa B. Como tem expressão, a alternativa C, D e E fala que não tem. Tá livre de sentimentalismo, minimizador. Então, a gente desqualifica essas. Então, só sobrou a alternativa A, que é a correta. Vamos para a segunda. Para a nossa questão 2, que caiu no Enem de 2012. Aqui, vocês já viram essa foto, provavelmente. Vamos lá. O quadro La Demoiselle d'Avignon, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela alternativa A, pintura de modelos em planos irregulares. Alternativa B, mulher como temática central da obra. Alternativa C, cena representada por vários modelos. Alternativa D, oposição entre tons claros e escuros. Alternativa E,
nudez explorada como objeto de arte. O cubismo teve como uma das suas principais características ter essas pinturas em vários planos, buscando chegar a uma tridimensionalidade e também em planos irregulares. E não necessariamente ter uma mulher, ter nudez, ter essa oposição entre os tons claros e escuros. E, portanto, a alternativa correta é a A, pintura de modelos em planos irregulares. Trabalho sobre o cubismo, que foi um movimento não muito extenso e nem com muitos artistas. Porém, os artistas que compuseram esse movimento foram e são até hoje famosos, muito. Vimos também que o movimento é bem focado em cubos, cilindros e outras diversas formas geométricas. Muitas pessoas ficam impressionadas com as obras cubistas e depois conseguem fazer diversas outras obras utilizando em base cubos.